Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Legacies finalmente está de volta e apesar de ter tido um retorno meio... Eu estava com saudade de reclamar dos monstros, eu tava com saudade dos meus personagens preferidos, eu tava com saudade de vocês. Sim, eu tava com saudade de vocês, então hoje a gente vai conversar sobre o primeiro episódio da terceira temporada e eu tenho muita coisa pra falar e eu tenho algumas coisas polêmicas pra falar, porque esta série já começou daquele jeito, né? Então eu peço que, por favor, mais do que nunca, você saiba respeitar a opinião das outras pessoas, dos seus coleguinhas nos comentários, a minha opinião também, e eu peço assim que, por favor, vocês prestem atenção no que eu tô falando pra depois não ficar interpretando do jeito que vocês querem, tá bom? Eu sei que essa introdução já tá gigantesca, mas antes de começar a falar do episódio, eu preciso dar um recado sobre a minha agenda com Legacies aí nessa terceira temporada, porque vai ter chuva de vídeo e lives e tudo mais. Então, domingo, eu não tenho certeza ainda se vai ser todo domingo, mas já fica aí atento. Tem live no Instagram Legacies Bra, beleza? Eu e a Carol falamos ontem sobre a série, já teve aí a primeira live, a gente respondeu várias perguntas, foi muito legal. A live tá salva por lá, então segue o Legacies Bra. E a partir de agora, todo final de vídeo de Legacies, incluindo este aqui, eu vou responder algumas perguntas de vocês. Então já me segue no Instagram para quando eu pedir as perguntas você mandar e aí a gente conversa. Eu vou fazer isso porque eu quero sentir o que vocês também estão sentindo aí conforme os episódios vão passando. Não somente eu chegar aqui e ficar falando com vocês, mas eu também quero saber o que vocês estão pensando sobre os episódios, combinado? Então me segue lá, mas ainda não acabou. Pois é, eu disse que vai ter muito Legacies aí nessa terceira temporada. Toda segunda-feira também, 5h30 da tarde, vai ter live aqui no YouTube, no canal Todas Geek, onde eu e a Leslie vamos conversar bastante sobre o episódio, vamos responder algumas perguntas de vocês também, ao vivão ali. Vai ser muito louco, vai ser muito legal. Hoje já vai ter a primeira live, então eu vou deixar o link aqui na descrição, que já tem link pra live, então fica de olho pra gente conversar e muito sobre esta terceira temporada, tá bom? Então bora lá! Quem já acompanha todos os vídeos de Legacies aqui neste canal, não somente os vídeos onde eu falo dos episódios, com certeza já sabia que esses 4 primeiros episódios da terceira temporada não pertencem de fato à terceira temporada. Esses episódios, eles seriam os episódios finais da segunda temporada. Então, tem muita coisa ali que aconteceu que eu já imaginava que ia acontecer, eu tava aí com uma grande expectativa em algumas coisas, porém eu já sabia que esses episódios não seriam tão legais assim. Então, pensando muito bem, depois de assistir esse episódio 3 vezes, eu parei para refletir que a gente tem que julgar esses episódios como episódios da segunda temporada. E aí, a partir do 5º episódio, a gente começa a julgar os episódios de fato da terceira temporada. Dito isso, eu digo que esse primeiro episódio da terceira temporada, ele foi muito prejudicado por vários motivos. Um desses motivos foi, de fato, ele não ser o primeiro episódio de uma terceira temporada, e sim um episódio da metade ali, um pouquinho pro final da segunda temporada. E outra coisa foi, a gente ficou muito tempo esperando esse episódio. Foram muitos meses sem nenhuma novidade de Legacies. Isso acaba fazendo com que as nossas expectativas cresçam cada vez mais. Isso faz com que a gente pense em inúmeras teorias, em várias coisas. Então, assim, se você parar para assistir o episódio da segunda temporada ali, o episódio 16, que
foi o último, mas não era pra ser o último. E em seguida você assiste esse primeiro episódio da terceira temporada até que ele faz sentido. E é um episódio que ele acaba não sendo tão ruim assim se você parar pra pensar nisso. O grande problema foi, de fato, a gente esperar e ter muitas expectativas para um começo de terceira temporada. Nesse episódio, então, a gente viu o Landon quase morrendo ali, né? E o Necromancer impedindo que ele morresse para a tristeza dos haters do Landon. Eu gostei bastante e eu acho que o personagem, ele foi muito coerente nesse episódio. Vamos tentar abrir um pouquinho a nossa cabeça e fugir desse negócio de chip, de casal e pensar no Landon como um personagem individual. Eu acho que ele foi muito sensato em não querer voltar e o motivo de não querer voltar. Ele tentou ser o herói, ele se colocou em uma posição de se sacrificar pelas outras pessoas, coisa que muitos personagens já fez aí em inúmeras séries, em The Vampire Diaries, em The Originals e em Legacies também. A gente sempre vê o herói, né, meio que tentando se sacrificar pelas pessoas. O Landon, ele parou e pensou, peraí, se eu morrer de fato, o Necromancer, ele não vai conseguir a magia negra que ele tanto quer, então o Necromancer, ele vai perder. Ao mesmo tempo, os planos de Malivor também vão cair por terra, porque ele não vai poder ali meio que possuir o corpício do Landon. Então, fazendo isso, ele pensou que todos os seus amigos estariam meio que a salvo porque os vilões iam perder. E em relação a isso, eu achei ele inteligente, eu achei ele sensato e vários outros personagens pensaria a mesma coisa, incluindo a Hope. Se a Hope tivesse nessa posição, com toda certeza ela também ia pensar a mesma coisa de se sacrificar por todo mundo para os vilões não ganharem. E sim, a gente ainda vai falar sobre o beijo polêmico que rolou no final do episódio, então segura aí. Sobre as minhas gêmeas queridas Lizzie e Josie, eu também não tenho nenhuma reclamação. Eu acho que as personagens estão incríveis. Eu acho que a Josie, ela ficou um pouquinho apagadinha neste episódio. Eu não gostei da galera exagerando ali em cima da Josie, praticando um bullying do cacete com ela, fazendo a menina cair, humilhando ela. Eu acho que a Alyssa, ela é uma personagem chata pra caramba. Eu até curti ela em algumas coisas, mas eu tô achando ela só desnecessária mesmo, entendeu? Ela não é uma bitch interessante, assim, uma bitch da hora, como a Penélope, por exemplo, que nem era pra ter saído desta série. Eu acho até a Alyssa um pouco hipócrita em algumas coisas, porque ela fala mal de todo mundo, ela pode fazer a maldade que ela quiser, mas a vilã sempre vai ser a Josie e a Lizzie, e isso já começou a encher o saco. A gente até tem um grande exemplo disso nesse episódio, porque ela tá lá, ó, enchendo o saco da Josie o tempo inteiro, falando maldade atrás de maldade, tanto da Josie quanto da Lizzie e até da Hope. Só que quando a Lizzie faz a mesma coisa com ela, ela já faz biquinho falando, ai, se vocês pensam isso sobre mim, então eu vou embora. Então, tipo assim, ela pode falar merda pra todo mundo, mas ninguém pode falar merda pra ela. Ai, eu odeio isso, hein? Não gosto disso. Então, não sei, eu acho que Legacy está precisando de uma bitch, mas uma bitch de verdade, sabe? Bem Catherine Pierce. Inclusive, tipo, será que ninguém parou pra pensar que a Josie, ela virou a Dark Josie para poder salvar a família dela do Kai, e ela fez tudo o que fez, mas não era ela, gente, era óbvio que não era ela. Olha o rosto daquela neném, a diferença dela pra Dark Josie, assim, é muita. E falando em monstro, né? Ai, gente, me dá até sono falar isso. Teve mais um monstro saindo de Malivor. A gente teve a Nimue saindo diretamente de Cursed da Netflix pra poder encher o saco em Legacy. Pelo amor de Deus, Julie Plec, já deu desses monstros, cara. Quando os monstros aparecem, gente, de verdade, me dá um desânimo
tão grande, falando assim com todo o coração pra vocês. Eu jamais vou parar de assistir Legacy. Eu acho que já teve muita vergonha alheia, que eu poderia facilmente ter abandonado, mas eu nunca vou abandonar essa série. Estarei aqui até o último episódio, sim. Legacy, apesar de, obviamente, todo mundo já sabe disso e já tá até ficando chato falar, a gente já sabe que não tem comparação com The Originals e com The Vampire Diaries, que obviamente era muito melhor. Só que Legacy, assim, eu não sei pra vocês, ela é uma série que ela ainda mantém o meu coração quentinho em relação às outras séries. É como se deixasse o universo ainda vivo no meu coração. E The Vampire Diaries é uma série muito especial pra mim, sempre vai ser. Então, se tiver um spin-off depois de Legacy, vocês me desculpem, mas eu vou assistir. Eu vou assistir esse universo até o final, entendeu? Estarei lá no navio do Titanic, todo mundo se afogando, mas eu vou estar lá. Mas enfim, a gente tem a Dama do Lago, que tá falando sobre a espada Excalibur. E aí, eles ficam com um monstro andando igual uma tartaruga, não é mesmo? Até a espada. O Jed vai lá, eu achei muito engraçado. Ele fala, não, eu vou enfrentar. E aí o monstro faz ele voar lá. Tem o Pedro também, maravilhoso, muito bonitinho, chegando e falando, e aí, vamos matar os monstros e tal. Meu, o Pedro é muito reizinho desta série, né? Maravilhoso. Eu não vejo a hora desta criança ter mais destaque na história, né? Ele merece. Enfim, eles ficam neste questionamento sobre quem é digno para poder pegar a espada e acabar com o monstro e tudo mais. E assim, eu acho que o óbvio, talvez, seria a Josie e a Lizzie, ou a Hope, ou o Lando. Então, eu fiquei bem surpresa quando o Rafael pegou a espada e ele conseguiu tirar a espada. Porque eu não imaginaria que fosse o Rafael. Alguém imaginaria que seria o Rafael neste momento? Eu duvido. Tem gente que vai falar, eu já sabia que era o Rafael. Não sabia, não. Ninguém sabia. Então, eu curti isso, porque assim, o Rafael, eu não escondo, ele é um personagem que eu não gosto, mas é culpa da série. A série não dá destaque pro Rafael, a série faz o Rafael ser um personagem completamente aleatório. O roteiro da série precisa urgentemente dar destaque para este personagem para que a gente consiga criar uma empatia. Tem personagens que, quando eles somem de algum episódio e não aparecem, e eu não percebo que estes personagens não apareceram, aí eu fico tipo, talvez ele não faz tanta diferença assim na história. E tá aí o grande perigo do que a série faz com o Rafael, que acaba sendo um personagem injustiçado porque ele tá sempre na sombra dos outros personagens, fazendo com que eu não goste dele. Eu posso gostar dele amanhã. A série pode colocar alguma coisa aí, alguma treta interessante na história dele que faça eu gostar dele, né? Então depende muito de como eles vão trabalhar na história. Mas uma coisa que eu amei, que o meu coração assim, bateu forte, que eu falei, meu Deus do céu, é agora. É agora, meu Deus, é agora, Julie Plec, amém, amém, amém. É Mizzy, né, gente? Eu amo este casal, vocês sabem que eu gosto muito do MD e da Lizzie, e a gente sente uma vibe aí neste episódio, hein? O Alaric deixa o MD responsável pelos adolescentes, para eles brincarem ali e serem adolescentes, e a Lizzie, ela também tem uma postura de líder. Eu curti bastante o MD porque ele teve uma posição de líder bacana nesse episódio, combinando muito ali com a Lizzie. Ela, assim, é evidente que ela já baixou a guarda dela, ela tá muito fofinha com o MD. Gente, eu até pensei que ia rolar um beijo, cara, mas não rolou. No momento que ele chega ali pra conversar com ela, achando que era um monstro, foi um momento tão fofo que eu falei, mano, beija. Beija, beija agora, beija, cacete, beija logo, que raiva. Então não sei não, hein? Eu acho que Mizzy tá pra acontecer, vai acontecer, mano, eu tenho fé. Mas enfim, né, vamos deixar Mizzy de lado e vamos falar sobre a maior polêmica deste episódio, que realmente é um assunto muito sério. Então eu falo mais uma vez, por favor, prestem atenção no que eu vou falar. Prestem atenção. A Hope, ela continuou desacordada neste episódio e a gente fez 1.399.000 teorias que a Hope ia acordar trípida, que
o Klaus ia acordar a Hope até. E tinha um monte de teoria. Todas elas foram... Ai, rindo de nervoso. Todas as nossas teorias caíram por terra. Porque a Hope, ela tava dormindo porque ela queria, olha só. Gente, a Hope, ela, por algum motivo, ela sentiu que o Landon estava morto e ela falou, não vou acordar. Não vou acordar porque a minha vida sem o Landon não faz sentido. Oh, meu Deus, Julie Plec, por que, Julie Plec? Por que, Julie Plec? Se você parar pra pensar do episódio passado pra este episódio, até que não seria uma revolta tão grande assim em relação a Hope estar dormindo. O problema foi que a gente ficou meses pensando na Hope dormindo e o que poderia ter acontecido se a diferença aí de um episódio para outro fosse uma semana, como deveria ter sido, e não meses. Eu acho que a revolta teria sido muito menor, assim, confesso. Faz sentido porque o episódio passado foi um bagulho meio contos de fada e a Julie Plec, sei lá o que aconteceu com ela em Legacy, eu acho que ela tá assistindo muito Once Upon a Time. E aí, gente, o Alaric fala, né, pra Hope, eu sei que você não quer acordar e tal, porque a Hope, ela é muito poderosa, né, então eu acho que pensando na magia dela, ela conseguiu ficar ali desacordada, não sei. E aí a gente tem o Landon fantasma, então ele meio que não conseguia pegar nela, então ela não saberia que o Landon estava ali. O que a Julie Plec pensou? Vamos acordar ela igual a Bela Adormecida, não é mesmo? Vamos colocar o Landon pra dar um selinho nela e ela acordar, porque não? É contos de fadas, não é mesmo? Só que aí, no episódio passado, não sei se vocês lembram, tem um momento que Josie está desacordada, não é mesmo? E aí tem o porquinho, que era a própria Josie. Peraí, a Josie que pediu pra Hope beijar ela? Então seria já um consentimento, não? Calma. Nossa, minha cabeça fez isso aqui, ó. O porquinho, que era a Josie, ele fala pra Hope dar um beijo nela, né? Tipo assim, que tal você acordá-la com um beijo? E aí a Hope fala, não, um beijo sem consentimento nunca é a resposta. Olha só, Dona Julie Plec fazendo o famoso queerbaiting com Rose, que é um casal que eu tô começando a me simpatizar e muito, principalmente pela injustiça. Eu acho que é muita covardia de qualquer série que seja ficar usando o chip das pessoas, ficar usando o fandom das pessoas, colocando personagens lésbicas, falando o tempo inteiro, eu gostava dela, eu tinha uma paixonite dela, e colocam uma troca de olhares aqui, outra troca de olhares ali, só pra poder segurar a audiência dessas pessoas e no final do dia fazer as personagens ficar com outras pessoas completamente aleatórias. Vocês gostando de Rose ou não, não é meu casal preferido, apesar de eu estar gostando mais deste casal no momento. Rose, eu acredito que seja, pelo que eu vejo, é o maior fandom de Legacy. Eu acredito que seja, tá? E não tô falando de treta, e não tô falando de nada do tipo. Então, eu acho que a Julie Plec, ela foi completamente incoerente contra a própria militância dela. Ela militou em um episódio falando sobre beijo sem consentimento não é a resposta, e um episódio depois ela fez o Landon beijar a Hope do mesmo jeito que era pra Hope ter beijado a Josie. Entende? Pra mim o problema não foi o beijo em si, foi a situação. Foi o que a Julie Plec fez, foi ela ir contra o que ela mesma falou. Ela se contradizeu completamente. Ela tentou fazer ali o queerbaiting dela para as Roses ficarem tipo, poxa, o porquinho era a Josie, então foi a própria Josie que pediu pra Hope beijar a Josie. Entendeu? Ela, olha, Julie Plec, pelo amor de Deus. E isso serve pra qualquer casal, tá? Quem assiste The 100 aí provavelmente vai lembrar de um famoso Bellark, que a série deu a entender o tempo inteiro que eles iam ficar juntos, que eles iam se beijar, que eles iam não sei o que, só pra segurar a audiência dos Bellark trouxas, incluindo eu, que ficava ali o tempo inteiro. É agora que vai beijar, é agora que vai beijar, é agora que vai acontecer.
acontecer e não acontecia. Então eu acho que, tipo assim, se a série não tem intenção nenhuma de fazer o casal acontecer, então esquece essa merda e não fica fingindo que elas vão ficar juntas, sendo que não vai, entendeu? Eu odeio queerbaiting, eu odeio as séries ficar usando os fandom tudo pra poder criar audiência. Você percebe que a Julie Plec, ela tenta meio que agradar todos os casais, né? Ela coloca uma ceninha aqui, uma ceninha ali, outra ceninha ali, coloca Pose, Rose, Randall, Reese, coloca tudo para os fãs ficarem cada dia mais intensos e brigar cada vez mais por casal, que tá uma coisa cada dia mais insuportável, essa guerra de casal, cada um shippa quem quiser. Se você não shippa Rose, não tem problema, se você não shippa Randall, não tem problema. O mínimo, mas o mínimo mesmo é a gente crescer, ter maturidade de respeitar a opinião das outras pessoas, entende? Mas eu preciso falar sobre a minha vida e sobre a minha opinião sobre isso. E, gente, por favor, presta atenção, tá? Foi levantado aí essa questão, se foi assédio, se não foi, se foi um beijo não consentido, se não foi. E, tipo assim, eu não posso falar por todas as mulheres se foi assédio ou se não foi. Uma mulher em uma posição da Hope, ela tem mulher que não se sentiria assediada e outras sim. Eu, Aline Bianca, eu como uma pessoa individual. Se o meu namorado, uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu tô junto há bastante tempo, se ele me acorda dando um selinho como aconteceu, eu não me incomodaria. Não me incomodaria. Eu, Aline, tá bom? Falando do meu namorado, que eu tenho confiança, que eu amo, não de uma pessoa completamente aleatória, não tô falando isso. Então, pra mim, o problema não foi o beijo. Pra mim, o problema foi a contradição de num episódio ela falar uma coisa e no outro episódio ela fazer uma coisa completamente diferente. Ela tentou militar e militou errado. E aí você para pra pensar na história e realmente faz sentido que o Landon, ele fez aquilo pra Hope poder perceber que ele tava ali e ela acordar, porque teoricamente a Hope, ela tava dormindo ainda porque ela sabia que o Landon tinha morrido e aí ela não queria acordar, coisa que eu também acho ridículo. A Hope é uma mulher muito forte para eles ficarem colocando ela sempre como uma pessoa que só pensa no Landon e mais nada na vida dela. Mas eu acho que já que a Julie Plec, ela militou sobre isso em um episódio passado, e para não criar essa contradição, o Landon poderia ter beijado na testa dela, poderia ter pegado apenas na mão dela, poderia ter passado a mão no rosto dela. Entendeu? Pra mim o problema não foi o beijo, mais uma vez, o problema foi a contradição, foi o que ela fez, como ela fez. Só que assim, eu não posso falar por todo mundo. Se você se sente assediada com isso, mesmo sendo seu namorado e tudo mais, ninguém pode dizer ao contrário. A gente não pode falar que fulano não se sentiu assediada, você não tá dentro dela, você não sabe, então eu posso falar por mim. Eu não me sentiria caso fosse meu namorado, tal, que a gente tem uma intimidade ali. E eu tô falando de um selinho, tô falando de um beijo, não tô falando de outras coisas não, pelo amor de Deus. Então, como prometido, no final do vídeo eu ia responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram, então me segue lá pra você mandar a sua perguntinha. Toda vez que eu for gravar esse vídeo, eu vou abrir lá a caixinha de perguntas pra eu sentir também o que vocês querem saber, o que vocês estão pensando, enfim. Você acha que a Hope tá possuída depois que acordou? Não acho. Eu acho que ela, só acordou mesmo. Eu tô com medo de fazer teorias muito mirabolantes, assim, porque normalmente elas não acontecem, né? Você acha que o Chad morreu mesmo ou ele vai voltar em algum momento? Não, eu acho que ele morreu, o que é uma pena, porque eu achei ele maravilhoso nesse episódio, muito engraçado, mas Legacy está com personagem demais e esse é um dos problemas, porque tem 1 milhão de personagens interessantes, então a série não consegue trabalhar a história deles, né? Então eu acho que a Julie Plec vai tentar meio que eliminar os personagens assim aos poucos, esses personagens mais aleatórios, sabe? Sua opinião mais sincera sobre essa terceira e o que você mudaria para melhorar a série?
Vou repetir, a terceira temporada pra mim ela não começou, a gente ainda tá vendo a segunda temporada. Então, a Danielle Rose Russell, ela fez uma entrevista e tal, em que ela disse que essa temporada vai mudar bastante. A gente vai sentir essa mudança na terceira temporada e ela deu a entender que eles vão diminuir os monstros cada dia mais. Então, tipo assim, se chegar no final dessa terceira temporada e os monstros não sumirem, eu vou falar, gente, desiste. Vai ter monstro pro resto da vida de Legacy, entendeu? Vou continuar assistindo. Mas aí, se não acabar de vez com os monstros, ou dar uma diminuída, ou tirar um pouquinho dessa vergonha alheia nessa terceira temporada, eu vou falar, gente, ó, monstro pra sempre, é isso. Malivor poderia possuir a Hope? Não, eu acho que não. Eu acho que Malivor, na verdade, vai possuir o Landell e a gente vai ver isso na terceira temporada. Eu aposto nisso, né? Ainda acho que a gente vai ter o Dark Landell e tal, e vai ser bem interessante. Pelo menos eu tô torcendo pra isso acontecer. Eu sei que você não gosta do Rafael, mas o que você achou dele ter meio que salvo o dia, ao invés da Hope? Como eu disse nesse vídeo, eu achei muito interessante e eu, de fato, quero que isso aconteça cada vez mais pra dar uma atenção maior para outros personagens, não somente para Hope, para as meninas, para o Landell e tal, para mostrar que outros personagens, eles também são muito úteis. Porque, tipo assim, o Rafael, o meu problema é justamente o roteiro da série. Se ele tivesse no Big Brother, as pessoas iam falar que ele é a planta, entendeu? Então esse é o problema. O Rafael precisa de mais ação e ele precisa justamente desses momentos mostrando que ele pode ser muito útil sim, então eu gostei. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda e muito. E não esquece que ainda hoje tem uma live no canal Todas Geek, então já vai lá, se inscreve no canal, acessa aqui, ó, o link na descrição da live pra você já dar um like na live, pra você já ficar aí esperando chegar às 5h30 e a gente conversar bastante sobre Legacy ao vivão. Então, se ficou alguma dúvida neste vídeo aqui, já separa aí a sua pergunta para eu responder ao vivo mais tarde, fechado? Então, um super beijo e até mais tarde na live, hein? Tchau!